E aí, galera do Me Salva, tudo bem? Vamos falar sobre verbos e na nossa aula vamos tratar do aspecto verbal, formas nominais e a classificação dos verbos, ok? Vamos ver os objetivos da aula, compreender as características da classe dos verbos e também definir as formas nominais dos verbos e classificar essa mesma classe gramatical. Ok? Então vamos começar pelo primeiro objetivo da aula. Vamos ver o aspecto verbal. Então vejamos juntos a definição do aspecto verbal. O aspecto verbal, ele designa a duração de um processo expresso pelos verbos, né? Pelo verbo. E esse aspecto verbal vai determinar também relações de sentido, evidentemente. Vamos ver o exemplo para que isso fique um pouco mais claro. Os alunos estão aprendendo a cada aula. A partir da locução verbal, que é feita pelo gerúndio, que é constituída pelo gerúndio, nós temos uma ideia justamente de que essa ação ela se estende no tempo. E aí a gramática vai dizer que o aspecto verbal é durativo. Durativo. Tudo bem? Vamos ver mais exemplos e também conhecer os demais aspectos verbais. Então, aqui. Começaram as aulas de português. Vamos observar o verbo começaram. E a ideia de que algo se inicia, a gramática chama de aspecto incoativo. Tudo bem? Vamos ao próximo. Continuamos a estudar os verbos, observando a forma verbal, a ideia de que essa ação se dá no tempo presente e que assim continua. Então, a permanência dessa ação é chamada pela gramática de aspecto verbal permansivo. Ok? E o último exemplo, o professor finalizou o conteúdo. Observando a forma verbal, essa ação se encerra e a gramática chama de aspecto conclusivo. Conclusivo. Ok? Tudo bem, queridos? Em relação ao aspecto verbal, vamos ao nosso segundo objetivo da aula. Vamos reconhecer as formas nominais do verbo. E as formas nominais do verbo são chamadas de nominais porque podem ter valor de substantivo, de advérbio, de adjetivo. E agora nós vamos ver justamente quais são essas formas nominais e qual é o valor que essa forma nominal pode ter. Tudo bem? Então, a primeira forma nominal é o infinitivo. Tudo bem? A forma nominal do infinitivo, ela pode ter o valor de substantivo. Substantivo. Eu vou mudar de cor e colocar um exemplo abaixo para que isso fique claro. O saber muda as pessoas. E o que nós verificamos? Que o verbo saber, substantivado a partir do artigo. Então, a forma nominal do verbo, infinitivo, quando o verbo não está flexionado, nesse caso tem o valor de substantivo justamente pelo artigo. Tudo bem? Nossa segunda forma nominal que vamos ver é o gerúndio. Gerúndio. Aqui ele é terminado em NDO, né? E o valor que ele pode ter é de advérbio ou adjetivo. Adjetivo. Vamos ver um exemplo? Então, aprendemos estudando. O que nós observamos? A forma nominal do verbo, o gerúndio, terminado em NDO, exprime o modo como aprendemos. E tudo que exprime circunstância e se relaciona ao verbo é o advérbio. Tudo bem? Vamos à nossa terceira forma nominal do verbo, é o particípio. E o particípio, ele pode ter valor de adjetivo. Adjetivo. Tal como o exemplo abaixo. Exercícios feitos
ajudarão os alunos. Tudo bem? E o que nós observamos? A forma nominal do verbo, o particípio, qualifica, determina, se relaciona ao substantivo exercícios. E aqui a qualidade desses exercícios é que eles estão feitos, a característica. Tudo bem? Por isso, a forma nominal possui o valor de adjetivo. Ok? Conhecidas as formas nominais do verbo, vamos agora à classificação dos verbos. E a classificação dos verbos se dá a partir de um paradigma. E o que é um paradigma? É um modelo, uma determinada forma que possui uma regularidade ou não, né? Nessa primeira classificação, observando o verbo amar na conjugação do presente e do indicativo, nós percebemos essa regularidade, né? Eu amo, tu amas, ele ama. E essa regularidade que se dá também nas demais conjugações nos identifica justamente os verbos regulares. Ok? Vamos à nossa próxima classificação. A próxima classificação, nós vamos para que a gente reconheça essa próxima classificação, nós vamos precisar de uma conjugação por completo. E o verbo escolhido é o verbo caber, justamente porque ele é um verbo um pouco estranho em relação à conjugação, à sua conjugação. Vamos juntos? Vou mudar de cor. Vamos conjugar ele no presente do indicativo, ok? Eu caibo. Estranho, mas é isso mesmo, tudo bem? Tu cabes. Ele cabe. Nós cabemos. Vós cabeis. Eles cabem. Tudo bem? Além do presente do indicativo, eu gostaria de indicar a vocês as outras conjugações que vão nos permitir classificar o verbo. Se eu conjugo ele no pretérito perfeito, eu coube. Tudo bem? Ou ainda no presente do subjuntivo, que eu caiba. Tudo bem? Quando nós identificamos essa variação na conjugação dos verbos, nós estamos, ou melhor dizendo, né, quando identificamos que não há uma regularidade na conjugação de um determinado verbo, como chamamos? O verbo ele é irregular. Irregular. Ok? Além disso, para que a gente identifique a próxima classificação, vamos conjugar o verbo ser. Também no presente do indicativo, ok? Então, vamos juntos? Eu sou. Tu és. Ele é. Nós somos. Vós sois. Eles são. Da mesma forma, vamos trazer o pretérito perfeito, eu, o verbo pretérito perfeito do ser, né? Eu fui. Ou ainda no pretérito imperfeito, eu era. O que nós observamos, queridos? Que essa total mudança na forma verbal vai me indicar uma transformação radical no verbo. Como a gramática chama? Anômalo. E como é a classificação de verbos, então eles são chamados de anômalos. Ok? Vamos à próxima classificação? Vejamos comigo. Aqui. Para essa próxima classificação, nós vamos conjugar o verbo abolir. Abolir. Vamos tentar conjugar no presente do indicativo também, tudo bem? Quando nós verificamos o verbo abolir, a nossa gramática cognitiva vai nos indicar que é eu abolo. Soa muito estranho, né? Justamente porque essa forma verbal, essa pessoa não existe com o verbo abolir. Da mesma forma que o tu não existe, ele não existe. Nós podemos dizer abolimos.
Vós abolis. Agora, eles abolem, também não. Isso se trata, queridos, de um caso de eufonia, quando o som realmente é muito estranho aos ouvidos, e aí a gramática também indica que essa conjugação não é possível. Em quais verbos isso acontece? Nos verbos defectivos. O verbo tem um defeito, ele não tem essa conjugação, ok? E por fim, nossa última classificação, vejamos juntos. Eles têm aceitado tudo, eles foram aceitos. O que nós verificamos? Que a forma do particípio aceitado e aceitos, ela possui mais de uma forma possível. Quando isso ocorre? Com os verbos abundantes. Quando a forma dele se constituir é mais do que uma, que é o caso do verbo no particípio. A forma nominal, particípio. Ok, queridos? Um beijo, até a próxima!